Pra gente começar, por favor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja teu nome. Aleluia. Graças a Deus, Senhor Deus, por mais um dia de vida que nos permite, Senhor Deus. Somos gratos pelos muitos livramentos que tu nos deste no dia de hoje, Senhor. Te somos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu representa a cada um de nós. Aleluia. Somos gratos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos, Senhor, e a liberdade de nos reunirmos para louvarmos e agradecermos o teu nome. Toma, Senhor, essa reunião nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, esse lar em tuas mãos. Toma teus anjos à porta, Senhor Deus. E que não permita, Senhor Deus, nada que não provenha de ti. Nada que não venha direcionado de ti, Senhor. Ó Pai, ultrapassa os umbrais, Senhor Deus, dessas portas. Em nome santo de Jesus. Em nome santo de Jesus, nós te oramos, te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Antes de cantar ainda, vamos também levantar um clamor pela essa guerra, né? Não em favor dela, mas contra ela, né? Da Ucrânia e Rússia. A gente vê um montão de especialistas, cada um diz uma coisa. No começo, alguns que se dizem especialistas, né? Dizia que seria algo rápido, que seria de dias. Tem uns que aparecem e falam que pode sair a Terceira Guerra Mundial. Então cada um fala uma coisa, mas nós cremos que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos, né? Então vamos estar clamando e eu quero pedir ao Sidney para fazer essa oração, Sidney, para que Deus cesse essa guerra. Meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por nós estarmos reunidos mais uma vez. Aleluia. Quero exaltar o teu santo nome. Deus amado e Agora, Senhor, bendito, nós viemos pedir, Senhor, poderoso o pela Senhor é em Senhor, obras. que está naquela guerra. O Senhor pode fazer cessar. Senhor, que o Senhor possa cessar aquela guerra, que a paz Há possa reinar poder naquele no teu lugar. nome, Senhor Deus da sabe, Senhor, paz. que aquilo alcança vários outros países, Senhor. O Senhor sabe que Misericórdia fere te muitas suplicamos. famílias, mas o Senhor é o Deus que Compaixão pode te salvar, clamamos. que possa curar, que possa cessar aquela guerra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é Nós no cremos, nome Senhor, sobre na paz todo e nome. O teu nome, Jesus. Aleluia. Nos abençoa, porque a bênção deles é a nossa vitória. Glória a Nós te Deus. pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos cantar. Deca vai pro trabalho, o pessoal não dá nem um pão duro pra ela, né? Lá não tem pão duro, não. Não, nem um pão duro, cara. Não Hoje dá não nada. tinha pão duro. Chega com a fome de 10 cristãos, cara. Pode? Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Nele confiarei. A nossa confiança e esperança está em Ti, ó Deus. Nosso socorro, nosso refúgio, nossa segurança e fortaleza, nosso amado. Seu poder, seu amor. Jesus, meu guia Glórias. Venha direcionar-nos, venha é. instruir-nos para que caminhemos naquilo que o Senhor planeja para nós. O meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei.
nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Porta da casa mais simples, e o anjo da morte não entra. Estando aqui pra me voar, o meu diário pra mim é você. É você. Amor, vem cá, ponto destino. É mesmo aqui quando passado. O pão sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, mesmo com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo deve parar. Então me tira o medo. Que assim seja, Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Deus Santo, aleluia. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. Deus Santo, leva-nos uma intimidade mais profunda, Senhor, uma comunhão mais real com o Senhor, a ponto de ficarmos sensíveis à tua voz, à tua direção, ao querer do teu Espírito. Com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo deve parar. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba
fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Boa. Compartilha no meu Face. Ele abriu mão de sua glória. Santo madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o inimigo. Pois o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você.
Ó Senhor, como difícil é para nós termos a real dimensão do que é viver no Senhor e o Senhor viver em nós. Somos pessoas sociais e somos assim, Senhor Deus, investidos de tantas preocupações com o que temos que comer, que beber, viver, contas a pagar. E assim é, Deus, desde que nascemos, e também somos, desde que nascemos, alimentados, Senhor, pelos conceitos temporais, pelos conceitos desse mundo, desta vida. Mas quando te conhecemos, ó Deus, somos levados a crer que há um mundo espiritual onde o Senhor não só quer que vivamos no Senhor, mas o Senhor vem viver em nós. E precisamos, Senhor Deus, que essa vida do Senhor em nós nos leve a compreender até a dimensão do que é agora ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Por isso Deus nos ensina, nos dê o entendimento, a sabedoria, para caminharmos e vivermos no mundo espiritual, para todos os dias compreendermos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, para todos os dias perguntarmos e buscarmos de fato querer qual é a sua vontade, porque quando, Senhor Deus, entendemos o mundo, a vida espiritual, não caminhamos mais por vistas, mas caminhamos por fé. Quando de fato, Senhor Deus, o nosso entendimento se abre para a revelação do seu Espírito, vamos compreender, Senhor, que as suas contas são diferentes das matemáticas humanas. Na sua conta, pouquinho pão e peixe multiplica e mata a fome de muita gente. Na sua conta, o menor é o maior. O que serve é o que tem mais importância. Aquele que perde, ganha. Por isso, Deus, ensina-nos a sermos sensíveis, termos ao Teu Espírito, termos entendimento e discernimento do mundo espiritual. Por isso pedimos ao Senhor, mortifica a nossa carne e vivifica-nos pelo Teu Santo Espírito. Por isso pedimos ao Senhor, ajuda-nos a nós querermos, a nos inclinarmos para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Ajuda-nos a colocarmos os nossos corações em tudo aquilo, Senhor Deus, que chama por céu, por glória do Senhor, e não no coração nas coisas passageiras, que são temporais, mas, Senhor Deus, que vivamos guiados por aquilo que é atemporal, aquilo que provém do Senhor. Cantamos aqui que nos despedimos dos pais, que só queremos o Senhor porque o Senhor tem a palavra de vida eterna, que afundamos o barco, isso é, que abrimos mão de tudo para vivermos, Senhor Deus, sentado à beira dos seus pés, ouvindo de Ti, dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Então ensina-nos a viver isso de verdade. Meu Pai, que haja uma sede de vivermos assim, quando vamos dormir e quando despertamos. Porque as coisas dessa vida que é passageira, ela todos os dias, ela penetra na nossa mente. Elas penetram no nosso coração. Elas vão querer nos dominar e provocam em nós, às vezes, doenças como ansiedades, como fobias, como depressões. Mas há poder no Teu nome, Jesus, para nos levar a ser de fato guiados por Ti e descansarmos no Senhor. Crendo, Senhor Deus, que tudo que o Senhor faz é bom, ainda que não entendamos. Ensina-nos a lutarmos pelos nossos casamentos. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a nos dedicarmos aos nossos cônjuges. Ensina-nos a sermos exemplos de bom perfume para os nossos filhos. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos bons maridos, boas esposas, para que os nossos filhos vejam em nós como o homem trata a mulher e a mulher trata o homem. Ensina-nos a temermos ao Senhor e a orarmos continuamente, meditarmos na Tua palavra, a fim de que nossos filhos vejam em nós que nós temos o Senhor como primazia das nossas vidas. Ensina-nos a ajudar ao próximo, a nos compadecermos, a fim de que os nossos filhos vejam, Senhor Deus, que maior Senhor Deus, atraia-os para Ti. Não deixe-os ser guiados pelas influências desse mundo. Hoje tem, Deus, até a profissão de influência.
esses que querem influenciar aqueles que nós criamos para serem influenciados pela Tua Palavra, Deus, pela revelação do Teu Santo Espírito. Que nenhuma outra influência fale mais forte no coração dos nossos filhos do que é a influência do Teu amor. Que nós, enquanto pais, tios, sejamos esse bom perfume do Senhor na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens que nos cercam. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus, a priorizar o que o Senhor prioriza. Perdoa-nos quando assim não vivemos. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando não confiamos que o Senhor cuida de nós. Perdoa-nos quando não confiamos que tudo que o Senhor faz é bom. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando trocamos glórias momentâneas, Senhor Deus, em vez de buscarmos a Tua glória, que é eterna. Perdoa-nos. Receba-nos, Senhor Deus, nesse momento como culto racional que prestamos ao Senhor. Que chegue ao Senhor como aroma suave às suas narinas. Que haja manifestação da Sua glória. É uma retomada, Senhor, desse culto que acontecia quando vivíamos lá do outro lado das Américas. E queremos, Senhor Deus, voltar a fazer, mas que tenha aprovação do Senhor. Que seja de fato algo que nasça do seu coração para os nossos corações. E que possamos influenciar outras pessoas, alcançar outras vidas. Porque esse é o maior objetivo. Alcançar aqueles por quem o Senhor morreu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tem mais uma aí na agulha? Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glórias. Que amor é esse? E se eu passar pelo vale, Eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso. conforto em teu Aleluia, o amor, Senhor é fiel. pois eu sei que és aquele que me Santo de Israel. me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Que essa seja a prática de fé das nossas vidas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Ah, Pai, conduza-nos a todos os dias nessa Em teus segurança. braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Ensina-nos. Em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça. Esse favor imerecido. Caio de novo em tuas mãos.
móveis mais cai em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, passa pelo vale. Deus, eu confio no Senhor. A sua destra me sustenta. Conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, versos 11 e 12. Eu quero hoje que a gente bata um papo, que a gente troque uma ideia, discuta sobre salvação. A gente vai ler, e aí eu vou estar falando e depois a gente dá uma continuidade, né? Atos 4, 11 e 12. A posição ali não muito clara. Amém? Essa passagem que a gente vai ler, ela resulta da cura que havia acontecido em frente à igreja Formosa, no capítulo 3, né? Quando Pedro e João dizem para o paralítico, né? Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E aí o pessoal fica muito incomodado porque houve essa cura, e essa cura aconteceu no nome de Jesus e sem nenhuma participação dos religiosos, dos líderes da época. E aí há todo um caminhar que resulta desse milagre. Aí quando chega no capítulo 4, esse verso que a gente vai ler, Pedro falando para aqueles que querem condená-lo porque o paralítico andou, é mole, que chega que a religiosidade não faz. E aí ele vai dizer: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É Pedro, né, de certa maneira atacando na cara dos caras que esse Jesus que vocês acabaram de crucificar, que vocês rejeitaram, é no nome dele que vocês acharam que tinha acabado tudo quando vocês crucificaram. Ele não só ressuscitou, mas o nome dele está fazendo maravilhas, milagres. E aí tem essa palavra que eu quero, que é a última, pelo qual devamos ser salvos. Ser salvo. Segundo o dicionário, né, salvação é um livramento de algo real ou iminente, da onde você livra, você resgata alguém desse perigo, desse mal. Então, quando o dicionário ele vai falar sobre o que é salvação, é você resgatar, livrar alguém de um perigo, alguém ou alguma coisa, de um perigo real ou eminente. E quando a gente falou, né, a gente está aí vivendo essa celeuma da guerra, e a gente tem visto reportagens sobre pessoas que estão sendo salvas, né, resgatadas de um perigo real e ao mesmo tempo eminente. Tem
Alguns brasileiros, inclusive, que estão nessa história, mostrou um brasileiro, um dia desse aí, não lembro mais o dia, que ele vive num outro país, mas ele pediu licença do trabalho dele, e aí ele foi para a Polônia, e da Polônia ele vai lá na Ucrânia com o carro dele, e as pessoas que estão lá nas filas, ele pega principalmente família que tem criança, e leva para a Polônia e fica fazendo isso. A cada 2 dias ele faz isso com o carro dele. E ele, quer dizer, está salvando vidas. Essas salvações mensuráveis, isso, essas salvações do dia a dia, nós temos como dizer, poxa, realmente foi salvo daquilo. A família aqui vai lembrar, o Sidney com certeza não vai lembrar, nem sei se eu contei isso para ele. Foi final de 2019, se eu não me engano, ou foi começo de 2020, não lembro mais, a família aí me ajuda. Eu tive uns picos muito fortes de estresse e tinha acontecido 2 vezes. Uma delas, inclusive, foi nos jogando pelo veterano do Máfia. Eu comecei a perder as forças dos meus membros, tanto superiores como inferiores. Eu não conseguia dominá-los, não tinha controle sobre eles. E aí, por causa disso, eu fui passar uns dias na casa do meu irmão, lá em Paraty-Mirim. E quando nós mergulhamos de um barco, inclusive próximo da areia, não era longe, eu mergulhei. Quando eu subi, eu ia me afogar, eu ia morrer, porque meus braços nem perna me obedeciam. E eu falei que estava me afogando, eles não acreditavam. Aí Rebeca foi a primeira, né, filha, a pular. Aí depois de um tempo os membros vão voltando, mas eu não tenho domínio, então posso dizer que eles me salvaram. Então, quer dizer, é uma salvação que a gente mensura, que a gente conhece, a gente sabe realmente o que é. Mas quando a gente vai falar de salvação segundo o Evangelho, a gente vai falar de salvação daquilo que a gente não conhece. Está dizendo que a gente é salvo da condenação eterna, da morte eterna. Eu não conheço o que é eternidade, mas eu creio que eu sou salvo. E a minha pergunta é, então, o que a gente de fato é salvo? Ou o que a gente entende, na verdade, por salvação? Porque aqui está dizendo que não há nenhum outro que possa nos salvar. Porque Mateus 1:21 vai dizer que só Ele que perdoa os nossos pecados e nos salva, nos resgata. Vai dizer que, inclusive, Ele veio ao mundo para isso. Lá em João 11, vai dizer, né, que eu sou a ressurreição e a vida. Vai falar sobre isso, tudo que nos projeta para a vida eterna, para a salvação, que Jesus Cristo se fez homem para nos dar isso, para nos salvar, nos dar a vida eterna. Mas o que salvação é essa? Porque a gente vê pessoas quando elas são de fato salvas, e na maioria, né, porque nós temos aqueles ingratos, mas na maioria das vezes há uma gratidão eterna por essas pessoas que salvaram aquela que hoje é grata, né? Às vezes se faz um mural, uma estátua, o cara doa dinheiro em gratidão à pessoa que o salvou. E quando a gente mensura essa salvação, e aonde eu quero chegar nisso, normalmente a gente sabe de onde foi salvo e automaticamente gera na gente o reconhecimento, uma gratidão, talvez para a vida toda, pelaquela pessoa que nos salvou. A gente nunca mais esquece aquilo, a gente defende aquela pessoa, a gente procura ser fiel. Quando chega para Jesus, primeiro a gente não tem Jesus fisicamente, para estar agradecendo fisicamente. E segundo, às vezes a gente por não ter a dimensão do que é salvação, e a pergunta vai ser essa, para a gente bater um papo, que a gente está todo momento entrando de novo em perigo, precisando que Jesus venha nos salvar de novo. Que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que nós, quando voltamos ao pecado, é como se nós de fato crucificássemos a Cristo. Isto é, eu preciso que Ele morra para me salvar de novo. É o que Paulo está dizendo. Então, toda vez que eu vou para o pecado, eu estou indo para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então eu preciso, de novo, que o Salvador, que só existe um que pode nos salvar da morte eterna, é Jesus Cristo.
Que Ele venha de novo me salvar, porque eu não tenho a dimensão real da salvação. Porque se eu tivesse, eu não estaria toda hora me colocando de novo em direção à morte. Estão me fazendo entender, amados? Estão conseguindo me entender? Então minha pergunta é, o que nós de fato entendemos de salvação? Dessa salvação que o único que é poderoso para salvar é Jesus. O único Deus que se faz homem, que morre no nosso lugar para que a gente possa ter a salvação, a vida eterna. E ainda que a gente diga que entenda isso, que reconhece isso, todo momento a gente está dando passinhos de novo para a morte eterna e precisando que uma vez mais Jesus venha nos salvar, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça através do teu Santo Espírito. E a minha pergunta é, nós de fato temos a ideia do tamanho da salvação que Jesus nos deu e de onde Ele nos resgatou para que a gente possa dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, como está em Efésios 2:8. Nós de fato temos essa consciência, é isso que eu quero que a gente converse hoje. Porque eu entendo que se tivéssemos hoje essa consciência, o pecado de fato nos causaria repulsa. Se tivéssemos essa consciência, a gratidão a Deus por tamanha salvação, ela seria contínua, e não só contínua, ela seria crescente. Porque todo momento, quando a gente sabe e quando a gente não sabe, Ele está nos livrando da morte. Porque diz a palavra que as tentações que vêm sobre nós são a que nós podemos suportar. Mas é claro que aí não está as tentações que nós buscamos. Está escrito lá, a tentação que sobrevém, que vem. Não foi que a gente buscou. Porque tem aquelas que nós buscamos. A gente que vai lá experimentar, a gente que vai lá saber se é gostoso, a gente que vai lá meter o dedão. Mas está falando que as que vêm, que sobrevêm a nós, sempre são as que podemos suportar, porque Ele é fiel para nos dar o escape. E eu quero que a gente bata um papo sobre isso. A gente de fato, dia que levantou a mão, para aqueles que levantaram a mão, que foram lá na frente e confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, que falaram, eu estou me batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu creio que Ele me salvou. Que a gente canta, como cantou hoje, que Ele é nosso Senhor, Salvador. A gente tem de fato, porque quando a gente vê na televisão, e tem que dar glória mesmo, alguém que foi tirado dos escombros, como foi lá em Petrópolis, como é a profissão do João, né? Ele trabalha de bombeiro e na área de defesa civil, tu tira alguém lá dos escombros, quando você vê isso acontecer, depois de às vezes dias soterrados, quando você vê lá na guerra alguém que coloca a própria vida em risco para resgatar, você fala que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tem gente que chora só de ver tamanha salvação. Só que aqui está falando de uma salvação que vai muito além. É uma salvação para a eternidade. Algo que a gente, repito, não mensura. E eu acho que por a gente não mensurar, é que falta na gente a gratidão a Deus. Essa gratidão que não é só falar dou graça, mas que nos faz fugir do pecado e viver de fato para Cristo, com uma música que a gente disse, né? Afundo o meu barco, né? Faço o boi embora, aquele treco todo, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu acho que falta na gente, e eu termino para a gente bater o papo, que quando a gente tem isso, a gente fala o que Paulo falou. Meu viver é Cristo. Meu morrer é lucro. Só quem tem a dimensão do que de fato é salvação em Cristo, que fala isso. E não é falar, não é uma verborragia, não é da boca para fora. É falar cônscio, com fé. E eu quero que a gente bata esse papo sobre isso daí. Sobre essa tamanha salvação. Porque quando a gente fala daquilo que a gente pode mensurar, embora a gente não possa, mas vou falar de Paulo, ele diz, né, que ele viu coisas
que ele não tinha como contar. Depois vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, dessa tamanha salvação que aconteceu em Cristo Jesus. Nunca na história se viu aquilo que Jesus conquistou para a gente, nem se verá mais. Mas a gente, de fato, traz na alma, no ser da gente, mente, coração, alma, essa consciência do que é essa salvação, João Pedro. Porque vamos lá, João Pedro, tu está ali na rua, chega um cara lá com um fuzil, está na tua cabeça. Aí vem teu pai Sidney correndo e consegue desarmar o cara. Digamos que tu não conheça Sidney, tu não conheça Sidney e João. Como vai ficar a tua vida em gratidão por eles dois? Tu acha que um dia tu vai esquecer disso, vai deixar de ter gratidão por eles? Não. Nunca, né? Depende. Sei lá. O fuzil na cabeça, Porque o cara dependendo do lugar que você estiver e o João estiver lá, né? Depois vem uma bronca. Não, mas eu não falei que esquece. Melhor morrer. Esquece. Melhor deixa o fuzil, deixa. Eu falei, esquece que vocês conhecem João e Sidney. Esquece, eu falei isso, esquece. Deixa, tá tudo bem, tá tudo bem. Você vai se conhecendo, falando, não, atira logo, atira. Melhor. Mas eu me fiz entender, gente. Então vamos falar sobre isso daí. Porque a gente falar ser grato e reconhecer o Salvador com aquilo que a gente toca, com aquilo que a nossa mente alcança, né? Como isso, Ucrânia, Petrópolis, né? Um carro na rua que vai atropelar e alguém te tira. Mas, e falando sobre vida eterna, que a gente não mensura e a gente acaba, de certa maneira, esquecendo. Eu acho, sinceramente, mas aí a gente volta para a maioria dos debates que estão. A gente é meio que ingrato porque a gente acha que vai viver para sempre. Então, tipo assim, a gente, não vou morrer agora, não vou morrer amanhã, dá tempo de depois me arrepender. Então a gente acaba, vamos dizer assim, negociando o sacrifício de Cristo por causa disso. Dá tempo de depois chega lá e se rola. Então vou pegar a tua fala que tem a ver com a salvação. Você falou de dar tempo de se arrepender. A Bíblia fala que a gente só é salvo através de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é como você se arrepende. De uma vez você não faz mais. Sensacional, jogador! Isso aí. Nem Freud explicaria melhor. Que isso? Nem Freud ia explicar melhor isso aí. Arrependimento. Tá bom, vamos lá. Quando você entende que algo que você fez é muito errado e você decide nunca mais fazer. Então, esse é o arrependimento. Essa frase final. Desejar nunca mais fazer. Porque se a minha mente me diz que eu posso depois negociar, é sinal que não houve arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão de pecados. Se não há perdão de pecados, não há salvação. Isso não é salvação, né? Porque a salvação é só com arrependimento. Vamos lá, Rutinha, fala aí. Ontem, quando só a Alessandra que estava lá, ontem eu preguei lá no Marquinhos, e eu preguei com base no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, eu subi ainda hoje a pregação, e o centro, né, da carta de Paulo aos Filipenses é que é um povo que se converteu, começa com o tempo fazendo boas obras, ações sociais, mas a vaidade penetra no coração deles e começa a haver desunião entre eles. Paulo chega a falar em Filipenses 4 de uma briga que há entre duas líderes da igreja de Filipenses, que é Sintique e Revode, elas não se dão. E aí ele começa a falar, olha, vocês são bacanas aqui na ação social, show, mas não há unidade porque a vaidade entrou no coração de vocês. E eu falava sobre isso, que a gente se perde com o tempo porque a gente não traz de fato na memória aquilo que nos alcançou. Porque um dia
a gente falou, eu conheço que Ele é meu Salvador. Eu reconheço que eu sou um cara pecador. Eu reconheço que só Ele pode me perdoar pecados. E no dia, principalmente, né, da conversão de lá na frente, ou do batismo, normalmente é uma choradeira que nos faz entender que a pessoa compreendeu aquilo. Mas parece que esse significado, ele se perde. Parece que a gente vai acostumando com uma salvação, que ela vai perdendo o seu valor. E isso é uma inclinação da gente, aquela pessoa que sempre uma comida aí quer carona, mas para alguém que come toda hora aquilo, é a coisa mais fácil do mundo, aquilo normalmente se torna algo insignificante, não é tão chamativo assim. Mas para quem não tem, para quem nunca comeu, meu Deus, é o sonho de consumo. Só que eu repito, a gente está falando nessa comparação de coisas palpáveis, coisas agora. Quando a gente está falando de salvação, a gente está falando de eternidade. Algo que não se mede, algo que a gente não sabe. Mas a Bíblia diz que é assim, e se a gente diz que é salvo em Cristo, a gente crê nisso. E por que a gente vive como se a salvação não existisse? Consegue me entender, gente? Vou melhorar isso pra gente. Quer falar, filho? Vou melhorar isso pra gente. Quer ver? Hoje, isso sempre é uma fala minha, já corriqueira. A maioria das nossas pregações, elas não tem mais a ver com a eternidade, elas não tem a ver com a salvação. A maioria das nossas pregações tem a ver com as vitórias pra cá. Salvação, quase não. Salvação, arrependimento, santificação são coisas raras no meio dos crentes hoje em dia, porque a gente perdeu a noção de salvação. Você vai pegar as cartas de Paulo, o que ele mais fala? Salvação, arrependimento. Sempre apontando para a vida. Se encosta na parede aí, filho, que ele encostou. Sempre apontando para a vida eterna. Sempre. Porque ele entende que é o maior prêmio da nossa vocação. Não é o que ele fala? O maior prêmio da nossa vocação é a vida eterna. Quando ele vai escrever em 2 Coríntios 5, ele vai dando lá a lista, né, do reconciliar-vos com Deus. Ele vai falar, para que naquele grande dia eu possa ser encontrado salvo. Tem a ver com isso. Mas parece que hoje, na maioria de nós, a gente não tem mais a consciência do que de fato que Jesus conquistou pra gente. Porque a gente canta, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Fala aí, Cid. Então, a gente volta muito às coisas para o mundo que a gente vive. Se nós tirássemos um tempo mais para Deus, nós buscássemos mais, nós lêssemos mais. Como você falou, hoje as mensagens, a palavra é sempre de vitória para o dia de hoje aqui na Terra. Sobre a eternidade pouco se fala. E a eternidade é a coisa que a gente não peca, a gente deixa de fazer coisas, a gente renuncia a coisa por causa da salvação, porque a gente não é poupável, mas a gente crê na bússola que é a palavra de Deus. Então, coisas que você conhece da palavra, ela te livra. Você pensa na vida eterna, você fala muito da boca para fora. Sobre a eternidade, não, cara, eu não posso fazer isso não, porque eu quero ter a minha vida eterna, eu não quero ir para o inferno, não, eu quero ter minha vida eterna. E no dia a dia, a gente se volta muito para as coisas da terra, do que a gente vive, dos problemas, das coisas que tem que se resolver, e muitas das vezes você se peca indo para o inferno, que você começa a fazer coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus e passa despercebido e fica como se fosse uma coisa normal, entendeu? E a eternidade é o que a gente tem mais de importante na vida, é a eternidade, porque isso tudo aqui passa, isso aqui tudo fica. Agora o que é eterno, a gente passou daqui para lá, a gente tem um juízo. E se você vacilar aqui, nada valeu. Isso aqui é passageiro. Isso aqui nós estamos aqui. O Rogério tem o carro dele, tem um apartamento, tem a vida dele.
mas a gente está em Cristo pela salvação, pela eternidade. E às vezes isso passa despercebido, entendeu? Muita preocupação das coisas aqui, né? A gente A gente... em Petrópolis, né? Aí uma chuva, tudo que eu tinha acabou. Foi Na embora. guerra, aí o pessoal lá, minha vida tá toda aqui, tudo que eu tenho tá aqui, e aí, na guerra tudo acabou. Né? Uma preocupação de toda uma vida. Eu acho que a gente tinha que se voltar mais para Deus, sabe? A gente tinha que ter as coisas voltadas mais para Deus. E às vezes a gente fala que é como nós estamos aqui, que a gente descansa em Deus. Muitas das vezes a gente não descansa nada em Deus. Descansa nada em Deus. Você ora para Deus, mas descansar você não descansa. Entendeu? Porque quando você pensa na eternidade, você pensa assim, cara, isso vai passar. Se não passar, irmão, daqui a pouquinho eu estou na eternidade. Isso vai ficar tudo aí. O problema é dele. Entendeu? Mas a gente pensa fica aqui. Serasa vai ficar aqui, Ontem. Eu vou pro inferno por causa desse cara, eu não vou ficar contando mentira, eu não vou ficar fazendo, sabe, coisas para que eu possa perder a minha vida eterna. Ontem foi julgado o meu processo, né? Que pelo menos está marcado e eu não sei nada até agora. E interessante que na igreja, segunda-feira, quando o pessoal foi orar, falou assim, pô, o pastor deve estar ansioso, né? Eu falei, não. E ninguém acredita. E a Rebeca perguntou, pai, já tem a resposta? Cara, assim, não, mas o Nunes hoje, pô, pastor, sou tão ansioso? Eu falei, não. E não mesmo, porque não vai mudar a minha caminhada em Cristo. Pode mudar a minha vida economicamente. Mas como eu não sei o resultado, quer dizer, mesmo antes do dia da data, eu não sei, eu ficar preocupado ou não vai mudar nada. Só tem um que pode mudar, é Deus. Se aprouver a Ele que seja positivo, glória a Ele. Se aprouver a Ele que não seja, glória a Ele, a gente vai continuar lutando. Mas eu não posso deixar que isso domine o meu coração. Não posso. E no dia do julgamento, eu estava pregando numa outra igreja, numa outra denominação, né? E graças a Deus pude levar o Celso, que é a primeira vez que ele entra numa igreja para assistir o culto. Então isso é muito mais glorioso do que a vitória. Ainda que humanamente falando, para aqui e para agora, a vitória, nos traz um descanso, umas águas tranquilas, tremenda para navegar, mas em termos do que a gente está falando aqui de salvar o perdido para a eternidade, não dá para comparar, amigo. Não, é até um pecado tentar comparar, não tem como. Mas a gente perdeu isso. João, tu que está mudinho hoje, leia pra gente, Mateus 7, 13 e 14, por favor. Eu ia falar, então vai falando. Não vou falar, mas vai falando, eu nunca falo, é quando eu ia falar assim, eu não sei fala, meu amor. Pode falar, ele só vai abrindo. Ele vai abrindo pra ler. Fala. Não, eu ia falar, nem lembro direito. Mas eu acho que, tipo assim, deixa de ser uma prioridade. Porque assim, a gente aceita Jesus. Eu, no caso, não tive um momento de aceitar, né? Mas quem aceita? Aceita Jesus, aí fica naquele negócio, pô, Deus o tempo inteiro, pá, salvação, vamos evangelizar todo mundo, mel, vamos evangelizar tudo. Tudo lindo, maravilhoso, beleza. Passa o tempo, deixa de ser uma prioridade. Aí é quando eu acho que se perde a questão do arrependimento e da compreensão, por mais que seja mínima, da salvação. Porque é o que o Cid falou. Quando você busca e entende que não é sobre a terra, não é sobre a gente, é sobre o céu, sobre a salvação, sobre evangelizar e tal, é porque é a prioridade. Na sua vida, no momento, aquilo é a sua prioridade. Quando a vida externa deixa de ser prioridade, você esquece. Deixa assim, de stand-by. Então, a essa mentalidade que eu fico muito preocupado, que a gente passou a tê-la
e aceitá-la como natural, como normal. Que é essa. Não, que tem até a música que a gente cantou ontem, né? Voltar ao primeiro amor. Eu não nasci. Eu não nasci no Evangelho. Eu me converti com 22 anos. Minha esposa me conhece antes da conversão, no processo da conversão, então a gente está casado hoje. Eu tive algum momento de estar longe, irmão? Nunca tive. Nunca, não tem a ver por eu ser melhor ou pior do que ninguém. Nunca tive. Nunca tive, amado. Não sei o que é dar um pulinho lá fora depois que eu me converti. Não sei o que é não estar dedicado a uma vida de oração. Virava a noite de um trabalho para o outro e tinha lá, mas eu tinha meu momento de devocional, de busca, de leitura. Nunca, mas porque... é isso que faz você... É a prioridade. O senhor entendeu então, o que era e falou, isso vai ser minha prioridade. Se a gente tem uma vida de busca, o pecado é enorme. então, mas é, então, o que eu quero dizer é a gente não aceitar essa mentalidade de que é normal acontecer isso, depois a gente ter não é normal, cara. O normal é você agarrar, e a Bíblia vai falar, crescer de glória em glória, é cada vez mais profundo. É a passagem de Ezequiel, capítulo 47, né? Tá no tornozelo, depois vai pro joelho, vai pra coxa, e agora eu quero nadar, meu amado. Eu quero mergulhar mais profundo. Não essa é a caminhada. Fora disso tá errado. É que a gente está abrindo mão daquilo que é fantástico. Leia, João, pra gente, por favor. Meu. Já viu o que é? Só para complementar o que a Rebeca e o Sidney falaram, quando o Sidney fala o viver o agora, viver o hoje, hoje o mundo, né, como um todo, está muito preocupado com as coisas materiais, as coisas palpáveis, né? E até mesmo a gente vê algumas pregações aí, as pessoas querem o agora, querem viver eles acham que maravilha de Deus, né? Você está em Cristo, é você ter um carrão, é você ter uma propriedade bacana, a tua conta está sempre no azul, e não é isso, como a própria palavra, né, diz, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E esse eu venci o mundo, quando ele diz tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo, ó, você vai ter aflições, você vai passar provações, né? Você vai sofrer perseguições, você vai ser injuriado, mas fica tranquilo que eu estou contigo. Você não vai passar por isso sozinho, eu vou passar junto com você, né? E pega muito também na questão daquela passagem. Nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, onde a prata e o ferrugem consomem. O nosso tesouro, nós temos que projetar o nosso tesouro no céu. Aí quando as pessoas, né, algumas pessoas têm entendimento do tesouro, acumular tesouro no céu, barra de ouro, diamante, pedra, não. O nosso tesouro, nosso maior tesouro é a certeza da nossa salvação. Eternidade. O nosso maior tesouro é a gente ter a plena convicção de que se Jesus voltar agora, eu vou ouvir dos lábios de Jesus, vinde bendito do meu Pai, para a morada que vos preparei. João, eu falo até assim, quando nós estamos adorando a Deus, a gente passa um dia atribulado, um dia corrido, um dia agitado, e quando você para adorar a Deus, a gente sente a presença de Deus e a gente se alegra nisso aqui. É isso que Deus está falando, é sobre a eternidade, é sobre viver aquilo eternamente. A Bíblia diz que o louvor e a adoração não se encerra aqui. Ela vai para o céu, a gente vai viver isso que a gente vive esse momento agora, pela nossa correria do dia a dia, a gente vai viver eternamente em paz, em graça, em adoração.
E é disso que se está se falando. E no meio do caminho, como você está falando, no mundo terei muitas aflições, você tem bom ano que eu estou contigo. Se tu tem conta para pagar, eu estou contigo. É porque Deus está falando sobre isso, sobre a eternidade. E muitas das vezes a gente fica preso nas coisas dessa terra aqui. Preso nas coisas da terra, isso não vai fazer isso aí. Você fala a questão do louvor, né? Nosso louvor, ele tem que ser contínuo. Eu ontem, pela manhã, eu fui treinar de manhã, eu não pude treinar na quarta-feira à noite, eu fui treinar de manhã, 6 horas da manhã. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão maravilhoso que ontem eu fui treinar lá na academia, lá na Matriz. E a Matriz onde é? Na Cidade de Deus. É na Cidade de Deus. E geralmente eu vou ali pelo MEC. Mas, né, eu falei, não, vou pela Salvador Allende. Vim pela Salvador Allende, peguei ali a Conselho e tal. Entrei ali. Deu 6 horas, porque o professor vai chegar tarde. Deu 6 horas, deu 6h05, o pessoal chegando lá. Aí daqui a pouco ele surgiu, ele teve que deixar o carro dele lá na Mer e veio andando do Mer até a academia. A academia fica ali perto do viaduto ali, onde passa a linha amarela ali. Ah, tá. Ali na Travessa Ziclac ali, perto daqueles tijolinhos. Assim. Um cadinho. Aí tá, depois eu, né, agora aqui eu falo assim, Deus é maravilhoso, né? O livramento que Deus me deu. E aí dali eu saí, fui na minha mãe, que tinha que resolver o negócio lá, disse pra minha mãe, e eu estava conversando com a minha mãe toda hora. Eu cantava o refrão do hino da. Como é que foi? Natália Braga. O refrão diz assim, Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, para você crescer. Ou seja, as provações são para o nosso crescimento espiritual. É Deus nos provando. A vida, enquanto aqui estivermos na terra, vamos estar sempre sendo provados. Deus sempre vai provar a nossa fidelidade a Ele. E a gente fica de olho na eternidade, embora. Isso aí. Porque isso aqui é passageiro. Isso aí. O sofrimento vai aqui é passar. passageiro, mas agora... Ele vai nos dar livrar. João, eu costumo dizer que é o seguinte, Deus vai me livrar aqui, vai te livrar ali, mas daqui a pouco Ele vai nos levar. Acabou. Não tem jeito. É a história. Deus não tem jeito. Jesus me abençoou, me livrou, mas daqui a pouco eu vou embora. É o que eu falo para todo mundo. Paulo teve um montão de livramento, mas chegou um dia que ele perdeu a cabeça, literalmente. A gente vai pegar João Batista, que a gente não vai nem contar que ele teve livramento. Primeira vez que ele foi preso, perdeu a cabeça. Então, mas a gente sabe que vai encontrar ambos lá na glória, na eternidade, porque eles alcançaram a salvação com o corpo glorificado. E é isso que a gente tem que ter. E isso tem me incomodado, né? Quando eu estava pensando no culto para hoje, já há um tempo, isso vem bem latente, interessante, que eu quis pregar sobre isso e não consegui. Não consegui, porque eu creio que era para ser realmente para cá, porque desde que isso está dentro de mim, eu já preguei umas 4 ou 5 vezes e não preguei sobre isso. Então quero crer que Deus queira não só nos alertar, mas nos levar a sermos instrumentos para alertar outras pessoas para entenderem de novo o que é de fato salvação. Leia Mateus 7, 13 e 14. Você tinha dito 14, mas eu ia dizer, eu não vou ler o 13 também. Diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Interessante, entre tantas coisas, né, que essa passagem ensina, mas a que eu quero destacar aqui, eu vinha falando isso ontem com
acho que foi ontem, hoje será com o Celso, hoje com o Celso. Há uma mentalidade sempre pregada, que ela é real, só que essa fala, ela não abrange a totalidade. Qual é a fala? Que Deus é amor. Então, porque Deus é amor, é o que João falou. Não vou morrer agora, vai dar tempo de eu desenrolar com ele. Não, Deus é amor, então ele vai entender por que eu estou fazendo isso. Deus é amor, então ele sabe que eu não aguentei mais e por isso que eu acabei cedendo. Sempre essa parte de Deus é amor. E a gente esquece que Cristo hoje, ele é o advogado. É aquele que está junto ao Pai e advoga as nossas causas. Mas quando ele vier, não é o advogado que virá. Que virá será o juiz. É o Cristo juiz para julgar vivos e mortos. Não é mais. E aí, aí o pessoal esquece que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus é fogo consumidor. A mesma Bíblia fala que Deus vai separar joio e trigo, peixes bons e peixes maus, bodes e ovelhas. Ele está falando que direita e esquerda, que uns é para salvação, isso que ele veio nos dar. E outro que os rejeitaram, que é o que Pedro falou, esse é o Jesus que vocês rejeitaram, esses é para perdição. E aí está falando da porta estreita. Se tu queres a salvação, é andar na contramão do que a vida, como a vida natural e não de uma visão espiritual, essa vida nos apresenta. A vida natural, ela nos ensina que não tem problema um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Essa vida natural, ela nos ensina, não, daqui a pouco dá tempo de eu me ajeitar. Essa vida natural nos ensina que o mais importante é a minha mente estar focada no que eu tenho que crescer socialmente. Não que isso seja errado, isso só não pode ser a primazia do nosso coração. Mas a gente mas essas coisas vão tomando conta do nosso coração e Jesus acaba virando esse Jesus das pregações de hoje. Que eu vou a Jesus para ele me dar o que eu quero por aqui e agora. Eu vou a Jesus quando o calo está muito apertado, às vezes dentro da alma, e ele é Deus que me dá a paz. A esse Jesus da barganha, a gente vai por quê? Porque o Jesus que a salvação nos deu, e também o Jesus que um dia pode vir para nos dizer, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Esse Jesus a gente vai deixando de lado. E aqui é bem claro, está falando, tem um caminho largo, que esse caminho que você vai viver a vida como a vida é, mas está falando que esse caminho largo, essa porta larga, ela conduz à perdição. E a vida de Jesus é para dizer, tu vai entrar no caminho, na porta estreita, mas eu estou contigo. Porque meu desejo é que tu tenhas a salvação, a vida eterna. E eu falo, amados, eu creio que João no trabalho dele, Sidney no trabalho também, vai conversar com um montão de cristãos que salvação quase não entra mais no papo. Você vai conversar com pastores, salvação e santidade quase não entra mais no assunto. A gente tem perdido a dimensão do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quer ver um momento, e a gente vai falar dentro da religiosidade, que o momento que o crente mais lembra da salvação? Qual é o culto, o momento que o crente mais lembra da salvação? Ceia. Aí qual é o culto que mais enche? Ceia. Que é o momento que eles vão pede perdão. É porque... Aí tem uma semaninha de pecado, aí depois... A gente já chegou a ouvir de uma pessoa que é líder evangélica, que mais de uma ceia no mês não precisa, porque no mês não deu tempo da pessoa pecar. Uma pessoa de liderança... Engraçado que nesse momento ela acabou de pecar. Uma pessoa da liderança evangélica falou... Então, para você ver como a gente tem perdido a importância, o significado do que Jesus Cristo fez. Jesus, ele veio para nos salvar. Filha João, tira João do zap. João, lê aí o Mateus 1:21. Para tirar João do zap. Não, João Pedro. Pera aí, João Pedro, gente. Não é o João pai, não. João Pedro. Mateus 1:21.
Eu só sei que É o nada. clone. Eu não vi enquanto botar teu amigo. Tem que botar Joséfo. Tá vendo aqui, É o né? quê? Joséfo, Josenaldo, Jovildo. Abre tão pouco a Bíblia que o Zap ele toca, já abre logo. A Bíblia foi em 15 lugares. E dará a luz no filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, qual é a Aí vai função ter de gente Jesus? achando que é pra ter um filho, botar Salvar o povo dos pecados. O salário do pecado é a morte. Pois todos os pecados, Romanos 3:23, destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. A gente perdeu essa essência, essa noção. Isso não está mais dentro da gente. Por isso, eu acho que, inclusive, vive tendo em todos os lugares, o tempo inteiro, culto, voltando ao primeiro amor. Porque parece que não saíram. Gente, é sério. Quando eu era líder, Mas por que volta? há 10 anos atrás, desse juvenis, etc e tal, gente, era todo ano. Virava o ano, voltava. Eu fiz. Primeiro amor. Não passa. Gente, era um looping eterno. E eu ficava, gente, vamos pular a página. Eu acho que não é só sobre isso. O que tá acontecendo? Mas é isso, porque, tipo, não sei o que acontece com as pessoas, que elas ficam presas. Ai, não, pequei, meu Deus. Não tô conseguindo dar volta ao primeiro amor. Aí parece que aceita Jesus de novo, isso daquilo. Aí peca de novo. Não sei o que acontece com o ser humano. Que não entende, de fato, como funciona a parada. Eu vejo assim, salvação como uma coisa contínua. A gente está aqui e a gente está caminhando para a salvação. Não é? Quando eu chegar lá na frente, a salvação, a eternidade, eu vou caminhando com a eternidade e com a salvação. Eu vou caminhando, a cada dia eu vou, e aí quando alguma coisa tira o meu foco, rouba esse banco aí, né? Porque vai ficar legal. Deus vai te perdoar, depois ela vai vir depois. Você arrepende depois. Daí eu focada no caminho, na caminhada, e aí não é esse caminho, a porta estreita, o dinheiro é a porta larga, né? O pecado, mente aí pro vizinho, diz que não tá aí, né? Porque a gente acha que perder a salvação, que a gente vai perder a salvação por coisas grandiosas. A gente perde a salvação por coisa pequena, né? Pelo não dar glória, por uma coisa que você deveria dar glória, o não dar glória pela vitória do seu amigo. Ah, meu amigo comprou carro. Isso não é fogo, deu um carro novo para ele, mas não me deu. Né? Já é um degrau que eu já parei na minha salvação, já fiquei ali parada porque parei para olhar. Então, para mim, salvação não é o que... não, porque eu vou ter a minha salvação, vou alcançar. A minha salvação é contínua, todo dia. Eu estou sendo salvo porque todo dia eu tenho que dizer não para muita coisa que não combina com o que eu aprendo, com o que eu ouço de Deus, e dizer sim para muita coisa que eu gostaria de dizer não, e ele fala, você vai, eu falo, não vou, e ele fala, vai sim, eu vou, porque eu creio que nele está a minha salvação. Então, é esse o caminho que eu tenho que trilhar para ir. Então, eu vou subindo a cada dia. E às vezes tem certas coisas que a gente faz que ou pensa ou age que não é legal. E aí eu paro naquele degrau ali da minha salvação, porque aí eu tenho que pensar, né? A gente coloca o Samuel lá para pensar, né? A gente para ali, vai pensar no que tu fez que não estava legal, né? E aí só depois que eu me arrependo e volto, Senhor, não era assim, não era isso, não era desse jeito, não era para ser assim, que eu perdoa porque não era isso que eu queria. E aí eu me sinto mais livre para continuar subindo, né? Subindo, né? Tem um bom tempo que eu
já resolvi falar assim, ó, eu sigo para o alvo, não importa, tá do lado de cá, do lado de lá, na frente, bate, vou para lá, vai para lá, que o meu alvo é aquele ali, ó. Meu alvo é Cristo, então eu continuo prosseguindo, né? Porque no mundo que a gente... Coisas bobas, coisas pequenas, né? No outro dia eu ouvi, se tem 104 pessoas num lugar, 4 não gostam de você, e as outras 100, vou passar pro lado das 100, a gente continua caminhando, deixa os 4 para lá, entendeu? E a gente vai continuando. Então, salvação para mim assim, todo dia eu vou procurando a minha salvação. Porque se eu for esperar para quando chegar lá na frente, aí eu vou ver que, Senhor, O coração já endureceu e nem reparou. Quanta coisa eu fiz que não devia ter feito, né? Quantas coisas não eram para ser assim, né? E aí, por isso que eu prefiro pensar assim, pode até não sei se eu, entendeu? Mas eu prefiro pensar assim, que a cada dia eu vou buscando a minha salvação. Minha salvação não é daqui, se eu for daqui se eu viver, agora eu não posso nem falar muito, porque 70 anos. Não. 70 é bom. Se eu viver 70, pô, só tô perto. Se eu viver 70... 90 tá... Se eu viver 70, entendeu? Eu tenho que viver 70, mas eu tenho que ver aqui os 60 aqui, que tá aqui. Se eu for com 62, não sei, entendeu? Eu já tenho que estar preparado aqui na salvação, entendeu? E você falou duas coisas, Ruth, que são assim, tem que caminhar junto. Na verdade, eu entendo 3, mas você falou 2. Quem entendeu o que é salvação, vai viver uma vida de arrependimento. Porque a gente peca porque é pecador. Então, mas há uma diferença daquele pecado que ele se torna meu amigo, que eu deliberei pecar. Não, é aquele pecado que você luta contra e quando você vê, você já deu uma vacilada. E automaticamente, por você entender quem é Cristo, por você entender o que é a salvação, o que ele conquistou na cruz, o arrependimento vai penetrar na tua alma pelo Espírito Santo e você vai falar, Senhor, me perdoa e me dá uma nova chance que eu vou procurar não fazê-lo mais. Então essas duas que você usou, né? O arrependimento e a salvação, eles têm que caminhar junto, até porque sem arrependimento não há salvação, e quem é salvo vive uma vida de arrependimento, e ao mesmo tempo é o amor e gratidão a Deus. Só você amando a Cristo que você consegue realizar essas outras coisas. É esse amor que te faz viver. Eu até fiz uma pegadinha lá na igreja, no estudo lá na Parque Anchieta, né? No final já, eu falei assim, igual a Madre Teresa, aí todo mundo de Calcutá, eu falei, não, Ávila. E todo mundo fala de Calcutá. A Ávila, ela, entre tantas coisas que ela falou enquanto vida, mas tem um hino dela que ela fala que ela não serve a Deus por causa do céu, e nem ama a Cristo pelo medo do inferno. Não havendo céu, nem havendo inferno, ainda assim ela amaria a Cristo, ela serviria a Cristo. Então, esse amor a Cristo, e aí ela está falando da pessoa de Cristo Jesus, desse que morreu a nossa morte. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é isso que nos deu algo que fez ele vir morrer, que se chama salvação, vida eterna. E salvação essa que, por amor a Deus e por amor a nós mesmos, porque é salvação, vai nos fazer compreender que o pecado ele não pode ser nosso parceiro. Ele não pode. Que a gente tem que lutar contra ele todo o tempo, porque ele tira da gente aquilo que é mais precioso, e tão precioso é que Deus morreu na cruz no nosso lugar por causa disso, que é a salvação que foi nos dada, nos perdoando os pecados. E eu falo, gente, vocês podem até discordar de mim, mas eu creio que não discordam, que o que a gente vive hoje, a gente está muito longe de amar a Deus dessa maneira, de amar a salvação, de entender o que é salvação.
Porque se entendermos, isso vai mover dentro de nós todos os dias em direção, que a Ruth falou, todos os dias em direção a isso que já foi nos dado na cruz, mas que ao mesmo tempo é uma caminhada enquanto aqui tivermos nesse mundo que nos faz inclinar para a carne, para que a gente viva nos arrependendo e buscando, de preferência, não pecar. E a gente perdeu isso. A gente perdeu isso nos púlpitos, a gente perdeu isso na vida. Por isso tem tantos escândalos de liderança, porque eu quero terminar a minha fala e depois a gente encerra aí, se vocês quiserem falar, falando do Caio Fábio. O Caio Fábio, quando ele adulterou com a secretária dele, ninguém descobriu. Ele que veio a público e disse que ele havia pecado e ele não era merecedor de estar à frente das coisas, porque ele era à frente de quase tudo que tinha a ver com o Evangelho na América Latina e ainda com as influências do resto do mundo. E ele vai falar do arrependimento dele, que o maior pecado dele não foi o adultério. O maior pecado dele foi quando ele achava que ele passou a achar que ele tinha que ser a maior voz no mundo em representando o Evangelho. Ele falou que o pecado do adultério foi resultado daquilo que já existia no coração dele enquanto pecado, que entrou e fez morada. Fez morada. É tipo o furúnculo que depois só vem e fica aquela cabeça, mas lá dentro já estava o carnegão todo. O adultério só foi aquela cabecinha, porque dentro já tinha feito morada. E o que a gente tem que lutar é para isso, para não deixar nenhum pecado fazer morada. E que Deus nos permita a graça, se há em nós, né, pecado que fizeram morada, que a gente venha se arrepender, porque arrependido e confessa dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Mas aí a gente passar a amar a salvação. E que Deus leve, aí eu vou falar como pastor, né, e pregador da palavra, que Deus leve aos líderes a amar a salvação, mas amar de tal maneira que leve outras pessoas a amarem a salvação. Ontem, para mim, foi um dia assim, bem diferenciado. Eu fui lá pregar numa determinada igreja com esse mover do julgamento, né, do processo, e uma igreja que eu tenho um carinho muito grande. Eu sempre prego com preocupação. Eu prego desde a minha conversão praticamente, mas eu nunca tenho no meu coração, não, vai ser tranquilo. Depois que eu começo a falar, eu abraço. Mas até começar, eu sempre estou apreensivo, sempre. E hoje que eu fui ver, foram 58 minutos de pregação. E assim, graças a Deus, todo mundo falando da mensagem. Mas duas coisas me marcaram muito. A gente estava sentado comendo cachorro quente, passou um adolescente, na idade de Tiago mais ou menos, falou assim: poxa, parabéns, pastor, o senhor pregou muito bem, gostei demais. Cara, 58 minutos de pregação. Um adolescente te falar isso, porque a gente sabe que, né, uma das pessoas de representatividade na igreja falou: a gente precisava muito de uma palavra bíblica assim. Então, você ouvir isso como alguém que crê, né, e quer viver para o reino, eu estou falando para mim, eu falo porque eu conversei contigo aquele dia, né? Isso Deus sabe, não me vai descer de nada. Mas fala para mim, tu está no caminho errado. Então, assim, meu desejo é e a pregação era essa, de santidade, de unidade, de arrependimento, de salvação. E que a gente entenda o que Deus conquistou na cruz, que é algo assim que, caraca, não tem palavras. A gente não apalpa, não toca, mas aí eu termino com Romanos 10, do 8 ao 10, que vai dizer assim. Romanos 10, do 8 ao 10. Romanos 10, do 8 ao 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
você vai ser salvo. O que houve, gente? Estava reiniciando. Esse reiniciar o quê? Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Caraca. É nesse Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai caminhar, e no 10 ele vai falar, em Cristo é para salvação, não é para isso. Estava passando mal, filho? Estava bem. tentando dar um apagão de novo, filho? É, reiniciar, gente. Todo É. mundo reinicia. Mas tomou um veneninho, tá bom? Não, cheirei mal. Ai, Jesus. Alguém quer falar mais? Por mim a gente está terminado, mas assim, eu não falo mais. Se vocês quiserem falar, a gente está aí. Então é isso. Então vamos orar? Vamos cantar, mas menino? Cadê a viola, filho? Você guarda o instrumento do trabalho. Oh. É uma coisa, né? Filha, por que você não herdou a saúde do papai, filha? Tá preparado. Filha, Aí só tá pior ainda. filha, papai só tem problema de ossos, que é de pancada. É frágil demais, Senhor. Ué. Frágil demais. Vamos adorar ao Senhor. Cuidado pra não Vamos ver bater. se o degrau. Vamos focar. Vamos estacionar. Oi. Já reiniciei. Já Minha filha tá me esperando. Trabalho. Agora eu peço a pessoa. Bom, Ah, tem muito que falar aí de salvação, de vida eterna. Como tá? Fala aí. Não, aquela vida eterna. Tu és o Fala aí, João, você que quer ser. Mas só foi o workshop, né? Só que.
agradecendo a Deus e terminando. Não, olha para todo mundo ouvir, tia. Deus, muito obrigado por esse culto, Deus, muito obrigado pela família. Obrigado. Obrigado pela gente vida, Deus, que cada um retorne para suas casas bem, Deus, e que essa palavra não seja em vão e toque cara outras corações. Em Jesus, Amém. Glória a Deus. Estamos terminados. A paz, gente. Vocês que ficarem conosco, uma boa noite. Vai ser sexta sim, sexta não. Então daqui a 15 dias está de volta. Deus abençoe.